Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma super aula de matemática. Aqui é o professor Delo Silva. Então vamos lá. Vamos ver o que são retas paralelas e retas concorrentes, ok? Vamos lá. Observem aqui, ó. Quando duas retas não se cruzam, ou seja, não possuem pontos em comum, elas são chamadas de retas paralelas. Então, a reta A e a reta B que vocês visualizam aqui são chamadas de retas paralelas porque elas não se cruzam, ok? Compreenderam isso aí? Olhem, a reta C e a reta D, elas também são retas paralelas porque elas não se cruzam. Entenderam? O que são retas paralelas? São as retas que elas não se cruzam, elas não possuem pontos em comum. Agora vejamos o que são retas concorrentes, tá? Retas concorrentes são duas retas que se cruzam e que formam quatro ângulos, tá certo? São retas concorrentes. Vou colocar aqui um exemplo de retas concorrentes para vocês visualizarem. Ó. Vejam só. As retas E e F são retas concorrentes porque elas se cruzam em um ponto. Compreenderam? Ok, alunos? Vejam só. Aí tem uma propriedade legal das retas concorrentes que é assim, ó. Ó, vejam só. Então, vendo esse ângulo aqui em verde, 64 graus, qual é o ângulo oposto a ele? É o x, o y ou o z. É o ângulo x, né? O ângulo x tem a mesma medida que o ângulo oposto a ele, tá certo? Não é legal isso? X igual a 64. Compreenderam? Os ângulos que são opostos, eles têm a mesma medida. Beleza? Ângulos opostos pelo vértice. É exatamente aquilo que eu falei. O que é o vértice? Vou explicar para vocês. O vértice é esse pontinho que fica aqui no meio, estão vendo? Ó, esse pontinho que fica aqui no meio é chamado de vértice, tá certo? Dois ângulos são chamados de opostos pelo vértice, ou OPV, que é opostos pelo vértice, quando os lados de um forem prolongamentos dos lados do outro e vice-versa. Ou seja, observem aqui, ó. Vou usar a cor amarela para destacar. Ó, estão vendo esse ângulo aqui desse lado? Estão vendo? Qual é a medida dele? 50 graus. Qual é o ângulo oposto a ele pelo vértice? É o ângulo X ou o ângulo Y? É o ângulo X, né? Ó, estão vendo? O ângulo X é oposto a esse ângulo de 50 graus. Aí, prestem atenção que esse ângulo que está desse lado aqui, ó, tem a mesma medida que o ângulo que é oposto a ele. Qual é a medida do ângulo X? É só olhar o ângulo que está do lado, ó, 50 graus. X igual a 50 graus. Vocês podem visualizar que a mesma abertura que esse ângulo tem é a abertura que esse ângulo tem. Então, eles têm a mesma medida. Estão entendendo aí? Aí, qual é a medida do ângulo Y? Para você descobrir a medida do ângulo Y, como o ângulo Y é vizinho do ângulo de 50, ó, eles são vizinhos. São ângulos adjacentes, são ângulos vizinhos. Ó, o ângulo Y e o ângulo de 50, ó, eles são vizinhos. Perceberam? Nesse caso, como eles são adjacentes, eles são suplementares. Aí, para mim descobrir o valor do Y, é quanto falta para 180. Ok? Então, o que é que eu faço? Eu faço 180 menos 50. Aí eu descubro o valor do ângulo Y. Porque o ângulo Y com o ângulo de 50 são vizinhos. Ok? Eles formam 180 graus, eles são suplementares. Que é aquele assunto que a gente estudou semana passada. 0 menos 0, 0. 8 menos 5, 3. E 1 décimo. Qual é a medida do ângulo Y? O ângulo Y é igual a 130 graus. Compreenderam? Qual é a parte fácil? A parte fácil é que os ângulos que são opostos,
por exemplo, o ângulo de 50 graus e o ângulo x tem a mesma medida. Tá certo? O ângulo que é oposto tem a mesma medida. E o ângulo que é vizinho, que está encostado, que está adjacente, é só você fazer 180 menos o valor do número, menos o valor do ângulo. Aí você descobre a medida do ângulo vizinho. Tá certo? Agora vamos analisar essa figura aqui de baixo. Qual é o ângulo oposto ao ângulo de 60 graus? Esse aqui, ó. Qual é o ângulo que tem a mesma abertura que esse ângulo de 60 graus? É o ângulo X. Ó, verifiquem que a abertura aqui, ó, tem a mesma medida. Estão vendo? Qual é a medida do ângulo X? 60 graus. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Tem o vértice no meio, ó, separando o ângulo X e o ângulo de 60 graus. Então, a medida do ângulo X é igual a 60 graus. Estão vendo que é fácil? O ângulo que é oposto tem a mesma medida. Ó, que esse daqui, tá? E como é que eu calculo a medida do ângulo Y? Para mim calcular a medida do ângulo Y, eu pego esse valor, ó, como o ângulo Y é vizinho do ângulo de 60, ó, eles formam um semicírculo, tá vendo? Como eles são vizinhos, esse ângulo e esse são vizinhos, eu pego 180 e tiro 60. Aí o que sobrar na conta é o valor de Y, tá certo? 180 menos 60, 0 menos 0, 0, 8 menos 6, 2, e o 1 desce. Qual é a medida do ângulo Y aqui? Qual foi o resultado? 120 graus. Ok? Descobrimos a medida do ângulo Y. Olha como esse assunto é legal, pessoal. Alunos, a gente vai ver agora o que são ângulos correspondentes congruentes. Vejam só. Observem o ângulo 50, o ângulo A e o ângulo B. O ângulo 50 tem a medida de 50 graus. Do ângulo A e do ângulo B, qual possui a medida ou a abertura semelhante ao ângulo de 50? É o A ou o B? A gente pode ver que o ângulo A, ó, tem a mesma medida que o ângulo de 50 graus. Então, o ângulo A é correspondente ao ângulo de 50, tá? E por eles estarem sobre retas paralelas, eles são congruentes, eles têm a mesma medida, ok? Então, A igual a 50 graus, ok? Agora, observem aqui que o ângulo A e o ângulo B, se a gente for, dá para formar um semicírculo ao redor deles. Ou seja, metade de um círculo. Por quê? Eles são ângulos vizinhos. Ângulos adjacentes são ângulos vizinhos. E os ângulos adjacentes, nesse caso, são suplementares. Ou seja, eles formam 180 graus. Qual vai ser a medida do ângulo B? Para mim calcular a medida do ângulo B, eu faço 180 menos o valor do A, que é 50. Ok? 180 menos 50. Ok? 0 menos 0, 0. 8 menos 5, 3. E o 1 desce. Qual é o valor do ângulo B? O ângulo B vale 130 graus. Tá? Então, esse conteúdo é fácil. Ó, se o ângulo for oposto pelo vértice ou correspondente, então ele vai ter a mesma medida que o outro, tá? E o ângulo que é vizinho, ou seja, adjacente, e estão sobre uma reta, é só a gente fazer 180 menos o valor. Aí a gente encontra a medida do ângulo que está faltando. Ok, alunos? Vejamos isso aqui, ó. Percebam que o ângulo de 50 graus, ó, tem a mesma abertura que o ângulo A. Perceberam isso? Então, o ângulo A mede 55 graus. Descobrimos a medida do ângulo A. Ó, que legal. O ângulo A é igual a 55 graus. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Percebam que o ângulo B é oposto ao ângulo A. Perceberam isso?
Eles são postos pelo vértice. Então, a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo A. Se o ângulo A mede 55 graus, o ângulo B também mede 55 graus. Estão vendo que não é difícil? Agora, verifiquem. Percebam aqui, outro detalhe. O ângulo D, junto com o ângulo de 55 graus, ó, eu vou destacar aqui para vocês verem. Eles ficam em cima dessa reta, tá? E eles podem formar um semicírculo. Ó, eles podem formar um semicírculo. Se eles podem formar um semicírculo, eles são ângulos suplementares, ou seja, a soma de D com a soma de 55 dá 180 graus. Como é que eu descubro a medida do ângulo D? Eu faço 180 graus menos 55. Ó que legal. 180 menos 55. Bora ver qual é a resposta, né? 0 menos 5 não é possível. Ok, no conjunto dos números naturais. Portanto, o que fazemos? A gente pede, o 0 pede emprestado a 8. 8 menos 1 fica 7. E 1 concatena com 0, vira 10. 10 menos 5, 5. 7 menos 5, 2. E o 1 desce. Qual é a medida do ângulo D? A medida do ângulo D é igual a 125 graus. Ok, alunos? Vamos lá. Existe algum ângulo que possui a mesma medida que o ângulo de 60 graus? Qual? O ângulo X, o Y ou o Z? Quem disse que o ângulo X tem a mesma medida acertou. Por quê? Ó, eles são opostos. Pelo vértice que está aqui no meio, ó. Então, o ângulo X mede 60 graus. Ó como é fácil. 60 graus. Aí, desses ângulos de baixo, qual é o que tem a mesma medida que o ângulo X? É o ângulo Y ou o ângulo Z? Ó, o ângulo Y é correspondente do ângulo X. Ó. Então, o ângulo Y tem a mesma medida do ângulo X, porque eles são correspondentes. Então, o ângulo Y também é igual a 60 graus. Tá certo? Agora, vamos observar essa parte aqui de baixo, ó. Presta atenção. Perceberam que o ângulo Y com o ângulo Z, eles podem formar um semicírculo? Perceberam? Um semicírculo tem 180 graus. Se eu somar Y mais Z, dá 180 graus. Tá? Eles são ângulos suplementares. O que é que eu faço para calcular o valor do Z? Eu sei que o valor do Y é 60 graus. Então, eu pego 180 menos 60. Aí, o resultado que sobrar, a diferença vai ser o valor do Z. 180 menos 60. 0 menos 0. 0. 8 menos 2, menos 6, 2. E o 1 desce. Qual é o valor do Z? 120 graus. Como é fácil nesse assunto? Muito legal esse assunto. Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham compreendido o conteúdo. E até mais.